Não, essa história não é um mito ou uma lenda. Os Estados Unidos realmente lançaram um míssil com capacidade de transportar ogivas nucleares que acabou tendo como destino o Brasil. É sobre essa curiosa história que pouca gente conhece que irei falar neste vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. E antes de começar eu só quero pedir humildemente aqui para vocês me ajudarem a bater a meta de 600 mil inscritos. Então, por favor, já deixa aquele seu joinha, comente o seu ponto de vista, que é muito importante ter esse feedback. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, isso é muito importante. Então, pare o que você está fazendo e ative o sininho da notificação que fica aqui embaixo. E compartilhe esse vídeo. Dessa forma você vai estar ajudando muito a manter o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado de coração e bora pro vídeo. Essa inusitada história envolveu o míssil SM-62 Snark, o primeiro míssil de cruzeiro intercontinental, considerado um dos piores mísseis da história. Esse míssil começou a ser desenvolvido em 1946, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, mas somente no ano seguinte que seria inventado o dispositivo usado para amplificar ou trocar sinais eletrônicos. O objetivo do míssil Snark era transportar bombas e ogivas nucleares até o alvo. Esse míssil teria um alcance de 10 mil quilômetros e iria substituir os bombardeiros em diversas operações. Os primeiros testes do Snark ocorreram na Flórida, de onde eles eram lançados em direção à Ilha de Ascensão. Curiosamente, os norte-americanos não entendiam porque o míssil insistia em ter uma margem de erro de 31,5 quilômetros em relação ao alvo. Só depois de alguns testes que os norte-americanos perceberam que as cartas náuticas enviadas pelos ingleses estavam erradas. O Snark até estava voando para o local certo, para o alvo certo, mas a ilha estava localizada em outro lugar. Após essa correção, a margem de erro caiu para um pouco mais de 7 quilômetros. O desenvolvimento do Snark passou por um processo muito lento e complexo em uma corrida armamentista que estava a todo vapor. Nesse meio tempo, outros mísseis balísticos estavam sendo desenvolvidos e aperfeiçoados. Para se ter uma ideia, o Snark se tornou operacional em fevereiro de 1961 e um mês depois acabou sendo declarado obsoleto. Muitos militares dos Estados Unidos consideravam duvidoso a qualidade do sistema de orientação do míssil Snark. Então vocês perceberam que a história desse míssil já começou toda zoada. A cagada fica um pouco mais engraçada quando lá no dia 5 de dezembro de 1956, quando o míssil ainda estava em sua fase beta, os Estados Unidos resolveram fazer um teste de lançamento. A gente não tá fazendo nada hoje, então vamos colocar esse brinquedinho pra to fly. Os Estados Unidos então lançaram um míssil Snark rumo ao Atlântico. O objetivo desse teste de lançamento era fazer com que esse míssil voasse por alguns instantes e depois entrassem no que eles chamavam de rota retangular. Nesse momento, vários navios da Marinha Norte-Americana estariam posicionados, olhando para o céu lindo e maravilhoso e observando o percurso do míssil Snark para avaliar o desempenho desse míssil. Só que alguma coisa muito curiosa resolveu acontecer naquele bendito dia. De repente, quando tudo parecia estar caminhando bem, o míssil, o cérebro eletrônico daquele míssil Snark resolveu se rebelar contra os Estados Unidos, contra o sistema norte-americano e seguiu em linha reta. O míssil que era para entrar em rota retangular simplesmente seguiu reto. Aí você imagina a cena dos militares da Marinha Norte-Americana que estavam lá posicionados para ver o percurso do míssil e analisar o desempenho. Imagina a cena deles fazendo mais ou menos assim.
Esse míssil simplesmente seguiu em linha reta, passando pela costa da Venezuela, da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa. Sabe na onde esse míssil, que tinha capacidade de transportar ogivas nucleares com poder destrutivo de 3,8 megatons, foi parar? Cara, foi parar no Maranhão. Um jornal norte-americano estampa a manchete, abre aspas, "As selvas do Brasil mantêm o segredo do voo. Snark ignora ordens da Força Aérea." Fecha aspas. O curioso é que esse incidente não foi um segredo de Estado, pelo contrário. O governo dos Estados Unidos notificou o governo brasileiro, que, por sua vez, prometeu ainda que ajudaria a encontrar o míssil perdido. O Snark, no entanto, só foi encontrado somente em 1983 e, por acaso, na Serra do Mutum, no Maranhão. Uma matéria publicada pela Veja no dia 19 de janeiro de 1983 dizia: "Míssil aparece 25 anos depois. Há 15 dias, um grupo de caçadores descobriu alguns destroços na Serra do Mutum, no Maranhão, identificados inicialmente como o resto de um avião ou de um foguete americano." Abre aspas. "A Força Aérea dos Estados Unidos tem bastante controle sobre seus mísseis e aviões para saber onde caem", reagiu o embaixador Anthony Metley, que serviu nessa arma de 1960 a 1970. Só na sexta-feira passada, Metley foi informado pela Força Aérea Americana que os destroços pertenciam a um dos primeiros mísseis intercontinentais dos Estados Unidos, desviado por um defeito de sua rota entre o Cabo Canaveral e a Ilha de Ascensão. Para a sorte de muitos, nenhuma bomba ou ogiva nuclear estava acoplada nesse míssil Snark que foi parar lá no Maranhão. E o mais curioso é que o governo brasileiro, na década de 50, quando ocorreu esse incidente, não demonstrou interesse em de fato procurar o míssil para examiná-lo e estudá-lo, visando obter a ciência, os conhecimentos necessários para desenvolver já naquela época os seus próprios equipamentos. Talvez, se assim tivesse feito, a história do desenvolvimento da indústria aeroespacial aqui do Brasil seria um pouco diferente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem todos com Deus e nos vemos muito em breve aqui mesmo no canal Vamos Falar de História. Até mais!